Marcos 1, 16 ao 20. Diz assim, ó: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra é santa, porque a tua palavra ela é inspirada, ela é inerrante, ela é infalível. Hoje nós comemoramos o dia da Bíblia e somos gratos porque temos a Bíblia nas nossas mãos, temos a Bíblia na nossa vida. Que privilégio, Deus, que possamos, nesse culto que está centrado na Bíblia, centrado na sua palavra, absorver o que o Senhor tem a nos dizer nessa noite, por meio da sua profecia, que é a tua palavra. Nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, quando João Marcos, que é o autor do Evangelho de Marcos, ele escreveu o seu Evangelho, ele tinha uma intenção primária. A gente já falou um pouco acerca disso, mas é bom sempre relembrar, quando nós passamos a ter contato com outros textos, a intenção original, primária do autor quando ele escreve. Marcos, ele queria apresentar Jesus como Filho de Deus para os seus primeiros leitores. É claro que para nós isso hoje é muito comum, mas se nós voltarmos no tempo e pensarmos no período quando Marcos escreve seu Evangelho, a aparição de Jesus era algo extremamente novo, era uma novidade, por assim dizer. E é por isso que Marcos ele vai defender essa tese. Lá no primeiro capítulo, no versículo 1, Marcos já deixou bem claro o que ele queria fazer quando escrevia seu Evangelho. Ele queria demonstrar Jesus como Filho de Deus. E aí, para que seus leitores o entendessem bem, o que Marcos vai fazer? Ele começa mostrando 3 eventos que Jesus passou antes de começar seu ministério. A gente teve a oportunidade de pregar sobre cada um deles. Quais eventos foram esses? O surgimento de João Batista, porque as profecias já indicavam que após João Batista Jesus apareceria. Depois o batismo do próprio Jesus, que se submete ao batismo que João Batista pregava naquele tempo. E depois nós podemos perceber Jesus sendo tentado no deserto. Se o irmão e a irmã derem uma olhada rápida nos versículos 14 e 15, vocês vão perceber que é depois desses eventos que Marcos ele vai narrar Jesus começando a pregar. Então, no versículo 14, Marcos vai escrever: olha, depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. A partir de então, a gente vai ver Marcos narrar Jesus, demonstrar Jesus como aquele que tem autoridade. Autoridade para quê? Autoridade para curar, autoridade para libertar pessoas que cruzam o seu caminho, que estão possessas de espíritos imundos, autoridade para perdoar pecados. Marcos agora quer mostrar que esse homem que é Jesus, que ele apresentou, ele tem autoridade para ser esse Jesus. Então ele vai mostrar a autoridade que Jesus tem. Dentre vários eventos onde Marcos demonstra a autoridade de Jesus, Marcos também ele vai chamar a atenção do seu público, vai chamar a atenção de cada um de nós, nos versículos 16 ao 20, para o fato de que Jesus
além de ter autoridade para curar, para libertar, além de ter autoridade para, no final do Evangelho, morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, Jesus também tem autoridade para chamar os seus discípulos. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, sobre o texto que nós acabamos de fazer a leitura, que é o primeiro momento que Marcos narra Jesus chamando os seus primeiros discípulos. O relato de como Jesus, ele chamou ali os seus discípulos, ele traz uma fonte assim, inesgotável de ensinamentos para a nossa vida cristã. Então é importante a gente refletir hoje um pouquinho acerca de características, aspectos do chamado de Jesus. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, seria o chamado de Jesus. E a gente vai ver quais as características desse chamado. Ao decorrer que a gente fosse desenvolvendo, você vai perceber que as características do chamado de Jesus para os seus discípulos, que Marcos narra, elas têm muito a ver com o momento em quando Jesus nos chamou. O momento em quando Jesus chamou a mim, chamou a você, ou chama pessoas ao decorrer dessa história até hoje. Afinal, Jesus, ele chamou discípulos no seu tempo e continua chamando até hoje por meio do Espírito Santo. Prova disso é a sua igreja, que é composta por discípulos de Cristo. Então, vejamos primeiro a primeira característica. Eu sei que a gente tem o costume de caminhar versículo por versículo em sequência, mas hoje eu vou te convidar a ler de forma diferente. A gente vai ler os versículos 16 e 19, que estão dentro dos textos que a gente fez a leitura no início. Olha o que diz nesses dois versículos: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Agora olha o versículo 19, faz um saltozinho aí de dois versículos. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Meus irmãos, depois de Marcos contar como Jesus, ele havia começado o seu ministério, lá nos versículos 14 e 15, depois de Marcos mostrar que Jesus começou a pregar o Evangelho na Galileia, parece que Marcos quis demonstrar na prática o que essa pregação de Jesus ela gerava. Jesus começa a pregar pela Galileia, começa a anunciar o reino de Deus, começa a trazer uma mensagem poderosa. E o que acontecia quando Jesus pregava é o que nós estamos vendo no texto que nós fizemos a leitura. Jesus pregava e, por causa da sua pregação, por causa da sua mensagem, por causa da sua autoridade, ele fazia discípulos. Jesus pregava e as pessoas ficavam desejosas de segui-lo. Então a primeira característica que nós aprendemos, você que gosta dos pontinhos, como bons presbiterianos, a gente vai dar alguns pontinhos nas pregações. Se você quiser anotar o primeiro pontinho, o primeiro tópico acerca do chamado de Jesus, a primeira característica é que o chamado de Jesus, ele é soberano. Jesus chama de forma soberana. Meus irmãos, o mar da Galileia, que o texto narrou, ele era chamado de mar apenas pelas pessoas daquela região, porque o mar da Galileia não era tão extenso. Se qualquer um de nós olhasse aquilo que esse povo chama de mar da Galileia, a gente ia chamar aquilo de um lago. O próprio Lucas, quando narra esse texto, ele chama de lago de Genesaré, se eu não me engano. Mas o povo daquela região chamava de mar da Galileia. E como era comum ali, esse lago ele era alimentado pelo Rio Jordão. Sendo alimentado pelo Rio Jordão, aquele mar abrigava uma grande quantidade de peixes. Era um lago provavelmente pequeno, mas que tinha uma abundância grande de peixes. E aonde tem peixe, tem pescador. Então a pesca, que era uma função muito comum, tinha como um lugar fixo
se acumulavam muitos pescadores nesse mar da Galileia. E foi nessa região que Jesus ele chamou 4 dos seus discípulos. Marcos faz o relato do momento onde Jesus chama 4 dos seus 12 discípulos no texto que a gente fez a leitura. E dentre um grande número, meus irmãos, de pescadores, Jesus escolheu chamar aqueles 4 homens. Havia muitos pescadores ali, havia muita gente parecida, com a mesma profissão, talvez com uma história de vida até parecida, uma profissão parecida, mas Jesus chamou exatamente aqueles 4 homens naquele dia no mar da Galileia. Meus irmãos, o chamado de Jesus, ele é soberano exatamente por esse motivo. Jesus quis chamar aqueles 4 homens em meio a tantos outros homens. Meus irmãos, ser um pescador era uma profissão comum naquele tempo. E na nossa vida, às vezes, muitos de nós têm profissões comuns, uma vida comum, não é? Mas, ainda assim, em meio à nossa vida e à nossa trajetória, Jesus escolheu me chamar e te chamar. Jesus escolheu chamar cada um de nós em meio a um número grande de pessoas. E Ele nos chamou. Naqueles dias, um jovem, por exemplo, que ficava interessado nos ensinos de um rabi, ou de um mestre, por assim dizer, ele geralmente, interessado no ensino que aquele mestre tinha para oferecer, ele procurava o melhor mestre possível, que estivesse dentro das suas condições, e ele implorava para que aquele mestre o ensinasse. A Bíblia até narra um grande mestre, né? Gamaliel, diz que Paulo foi criado, ensinado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um grande mestre no período da Bíblia, e havia muitos outros. Então, quando um jovem, por exemplo, ele estava interessado em estudar, é como cada um dos nossos jovens às vezes busca uma boa faculdade, não é? O jovem olha para uma boa faculdade e ele se esforça para passar naquela faculdade porque ela é muito boa, porque a educação que se oferece lá ela é muito boa. E naquele tempo um jovem, para aprender com um mestre judeu, ele, quando se interessava, praticamente implorava para que o mestre o ensinasse. Mas Jesus é um mestre diferente, porque nós não estamos vendo os discípulos de Jesus irem até seu mestre. Não, os discípulos não estão implorando para que Jesus os ensine, mas pelo contrário, meus irmãos, o texto diz que caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu Simão e André. O texto está dizendo que pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João. Aqueles homens não imploraram para serem discipulados por Jesus, mas Jesus foi atrás dos seus discípulos. Meus irmãos, foi Jesus quem foi atrás de mim, foi Jesus quem foi atrás de você, foi Jesus quem foi atrás da sua igreja. Nós não imploramos para que Jesus seja o nosso mestre e o nosso Senhor, mas Jesus é quem nos atrai com cordas de amor e nos chama, porque nós não tínhamos condições de implorar para Ele o que Ele nos oferece. O chamado de Jesus, Ele é soberano exatamente por isso. Meus irmãos, a iniciativa do chamado dos seus discípulos foi de Jesus e não dos discípulos para Jesus. Jesus, ele continua chamando pessoas até hoje, continua chamando gente para segui-lo até hoje, e é Ele quem toma a iniciativa até hoje. Hoje Jesus chama ainda de forma soberana, mas por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence do pecado, o Espírito Santo nos convence de que somos dependentes de Jesus, nos convence que falta algo em nós que só Jesus pode fazer, e de repente estamos aqui.
E de repente saímos das nossas casas e nos assentamos nos bancos da nossa igreja para ouvir a palavra de Deus, para aprendermos a seguir Jesus. O chamado de Jesus, ele é soberano, meus irmãos. É ele quem chama, por meio do Espírito Santo, e ilumina a mente do pecador e habilita o pecador a poder entender as coisas de Deus. Normalmente, a gente presta atenção em pessoas, em coisas que nos chamam a atenção, não é? Normalmente é assim. Se algo ou alguém não nos chama a atenção, normalmente a gente não olha para aquilo, a gente não dá atenção para aquilo. A gente olha, isso é muito normal, é comum, para aquilo que nos chama a atenção. Agora, a pergunta é: será que esses pecadores tinham algo para chamar a atenção de Jesus? Não tinham. Será que eu e você tínhamos algo para chamar a atenção de Jesus, para que, olhando para nós, para as nossas qualidades e como nós somos inteligentes e espertos, como nós somos hábeis, ele olhou para nós e disse: olha, acho que quero esse irmão e essa irmã como discípulo? Não, meus irmãos, não havia qualidade alguma em Simão e André, não havia qualidade alguma em João e Tiago, mas o texto é muito claro. Jesus viu esses homens. Jesus viu alguém que não tinha algo para chamar a atenção dele, porque ele escolheu ver, porque ele quis ver. Meus irmãos, se nós não prestamos atenção em algo que não nos chama atenção, imagine Jesus, que era o próprio Deus, que podia todas as coisas, o Todo-Poderoso, o Deus encarnado em forma de homem nessa terra. Meus irmãos, ninguém impressionava Jesus não, nenhum homem inteligente impressionava Jesus nessa terra não, nenhum homem forte, esperto impressionava Jesus não. Mas Jesus ainda assim se interessava por pessoas, e se interessava em chamar pessoas, mesmo sem que essas pessoas tivessem algo a oferecer. Meu irmão, minha irmã, nós não tínhamos nada a oferecer, e Jesus nos chamou. Jesus nos chamou. Jesus enxergou esses pescadores e nos enxergou sem que a gente e esses homens tivessem manifestado nenhuma qualidade sequer superior a qualquer outras pessoas. Jesus viu e chamou Pedro, um homem impulsivo, um homem inconstante, um homem que negou a Jesus, depois de dormir, acordar, comer e beber junto com aquele homem que era o próprio Deus, meus irmãos. Jesus chamou Pedro. Quantos são impulsivos aqui? Quantos são impacientes aqui? Jesus te chamou, mesmo você sendo parecido com o Pedrão aqui, impulsivo. Mas Jesus transformou Pedro no líder da igreja primitiva. Pedro não tinha qualidade, Jesus chamou ele e transformou ele. Jesus chamou Tiago e João. Marcos capítulo 10, versículos 35 ao 42, depois você faz essa leitura, vai demonstrar Tiago e João sendo homens soberbos, se achavam superiores aos outros. Chegaram para Jesus e disseram: olha Jesus, depois de tudo isso aqui, o que acontece? Lá no céu, lá no seu reino, a gente quer se assentar do seu lado, viu? O lado direito é o nosso. E aí Jesus olhou para eles e disse: olha, vocês estão dispostos a beber do cálice que eu vou beber? Se tiver, meio que fazendo um trocadilho, né? João e Tiago eram soberbos, obstinados a pensar que eram superiores aos outros discípulos. Esse pedido que eles fazem para Jesus acontece exatamente depois que houve uma discussão entre os discípulos sobre quem era o maior. Eles estavam dizendo ali que eles eram os maiores dos discípulos, e Jesus chamou esses dois, não é? Quantas vezes na nossa vida nós
em algum momento já não nos sentimos melhores do que alguém. Todos nós já passamos por isso. Todos nós. Mas ainda assim Jesus nos chamou. Ainda assim, Jesus, Ele nos chamou para que fôssemos seus discípulos. E João e Tiago, pessoas que se achavam superiores aos outros, Tiago, capítulo 12, morre por causa de Cristo. Dá vida, literalmente, por causa de Cristo. João, o egoísta, João, o soberbo, João, o que se achava o melhor, é chamado de discípulo do amor. Que coisa icônica, que coisa atípica, que transformação. Porque Jesus não viu qualidade naqueles homens, mas os chamou sabendo que poderia dar a eles a qualidade que eles precisavam. Meus irmãos, na nossa vida é assim. Uma das maiores evidências que o chamado de Jesus, ele é um ato soberano, que independe das qualidades daquele que ele chama, é a capacidade transformadora do seu chamado. O chamado de Jesus, ele é soberano, meus irmãos. É Ele quem chama e quem transforma, exatamente porque nós olhamos para a nossa vida e percebemos como só depois desse chamado nós nos tornamos pessoas mais maduras, pessoas com mais sabedoria, pessoas que tomam melhores escolhas. Meu irmão, é muito importante você ter uma noção muito clara de quando Jesus te chamou e de como esse chamado, a partir dele, você foi transformado. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas que são cristãs, e se você fazer uma pergunta dessa para ela, talvez ela não saiba te responder. E isso é difícil. É algo a se pensar, a se questionar. Se você perguntasse, olha, quando é que foi que Jesus te chamou? E depois que Ele te chamou, o que aconteceu na sua vida? Se a gente não souber delimitar na nossa vida quando é que essa experiência aconteceu, provavelmente há algo de errado com nós, meus irmãos, porque é inconfundível a transformação do chamado eficaz de Jesus na vida daqueles que Ele chama. Não dá para reconhecer Pedro depois que Jesus trabalhou nele. Não dá para reconhecer João e Tiago depois que Jesus trabalhou naqueles homens. É claro, homens que continuaram sendo falhos na sua trajetória, como nós somos. O chamado de Jesus não pressupõe perfeição, mas pressupõe maturidade, evolução como cristãos. A gente tem que ter essa clara impressão. Há uma frase que a gente não... Eu lutei lá, meus irmãos, eu gastei uma tarde para procurar a fonte dessa frase, porque falar coisas meio sem fonte, né, não sabe de onde que veio, é meio complicado, né? É igual ler um livro sem bibliografia, e aí há uma confusão para buscar o autor. Mas o interessante é a frase, mas a maioria das pessoas atribuem a frase a Martin Luther King Jr. Martin Luther King, ele foi um pastor batista, e ele foi um ativista político americano, que se destacou sendo um defensor fervoroso, né, da igualdade racial nos anos 50. E ele, certa vez, ele disse a seguinte frase: eu não sou quem eu gostaria de ser, eu não sou quem eu poderia ser, eu não sou quem eu deveria ser, mas graças a Deus eu não sou mais quem eu era. E meus irmãos, é isso que o chamado de Jesus faz com a nossa vida. A gente está longe de ser quem a gente deveria ser, a gente está longe de ser quem a gente gostaria de ser, mas a gente já não é mais quem um dia a gente foi, porque o chamado de Jesus trabalha em nós de forma soberana. Meus irmãos, guarde isso. O chamado de Jesus é um ato soberano. Mas
Além disso, e a gente vai ler mais um versículo 17, o chamado de Jesus, ele é para o discipulado. Jesus chama para o discipulado. Eu vou te explicar o que é esse discipulado, fique tranquilo. Versículo 17 diz assim, ó: disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. As palavras de Jesus àqueles pescadores contêm um imperativo e uma promessa. Perceba bem aí, o imperativo: vinde após mim, ou seja, siga-me. Jesus chamou esses discípulos dizendo isso para eles: olha, me sigam, vem atrás de mim. E aí também uma promessa, a promessa, depois do imperativo: eu vos farei pescadores de homens. Vamos tratar das duas coisas aqui bem rapidinho. Primeiro, o imperativo, vinde após mim, é uma ordem, meus irmãos, não é uma opção, é uma ordem soberana de Deus, é um imperativo, é um mandamento aqui. Jesus está dizendo: olha, siga-me, eu te vi, eu te encontrei, e agora me siga. E meus irmãos, Jesus está exercendo a sua autoridade nessa ordem. É um chamado autoritário, é um chamado de autoridade, é um chamado de autoridade para seguir Jesus. E essa é a consequência do que acontece com todo cristão que é chamado verdadeiramente por Jesus. Seguir a Jesus, meus irmãos, e não se esqueça disso, pelo amor de Deus, seguir a Jesus é se tornar discípulo de Jesus, e isso é um discipulado. Então o chamado de Jesus, além de ser um ato soberano, ele é um chamado para o discipulado. Meus irmãos, não há como seguir Jesus sem ser discípulo. A gente, infelizmente, eu vou pôr a culpa aqui em duas coisas. Vou pôr a culpa no senso comum, né? Na linguagem que a gente usa por aí, normalmente. E eu vou pôr a culpa, ainda que ele faça uma ótima função, mas eu vou pôr a culpa no IBGE. Porque o IBGE inventou uma ideia de que a gente pode dizer que é cristão nominal, não é? Quando fazem aquelas perguntas para a gente: qual é a sua religião? Não, sou cristão, sou evangélico, protestante. O IBGE nos ensinou isso, nos ensinou a gente poder dizer que a gente é o cristão não praticante. Não, sou cristão, mas não praticante. E agora isso vale para os evangélicos também, viu? Que às vezes gostam de falar dos nossos queridos católicos, mas isso vale para os evangélicos também. Agora está muito comum isso, ser um evangélico, um protestante não praticante. Mas, meus irmãos, não dá para fazer esse divórcio, não dá. Ser cristão claramente significa ser um pequeno Cristo, seguir o Cristo. Ser cristão é ser um discípulo. Ser cristão é se submeter ao discipulado. Mais claramente, ser cristão é obedecer o imperativo do que Jesus disse aqui, é seguir a Jesus. E aqui seguir é imitar, seguir é andar atrás, seguir é olhar para Jesus e fazer como Jesus. Agora, esse imperativo não pressupõe que a gente vai conseguir imitar Jesus perfeitamente, ok, mas isso não nos dá o direito de acreditarmos que é possível seguir Jesus de longe. Não dá, meus irmãos, não dá para seguir Jesus de longe, não dá para seguir Jesus à distância, não dá para ser um discípulo EAD, se é que você não entende o trocadilho. Não dá para ser um discípulo EAD, não dá para ser um discípulo à distância. Seguir a Jesus é ser um discípulo. O chamado de Jesus é um chamado para um relacionamento pessoal. É por isso que não dá para seguir ele à distância. Antes de Jesus dizer para esses pescadores o que eles iriam fazer para Cristo, eles deveriam estar com Cristo. O imperativo vem antes da promessa.
Jesus disse: olha, siga-me primeiro, e depois eu vou te fazer um pescador de homens. Você tem que me seguir, ter um relacionamento pessoal comigo, para depois eu te transformar em algo. É um processo, é assim. Após o imperativo, aí vem a promessa. E aí a gente vai tratar dela aqui bem rapidinho. Qual era a promessa? Vos farei pescadores de homens. E as duas afirmações de Jesus resumem o que é essa palavrinha chamada discipulado. Resume o que é viver um discipulado. Porque o que é discipulado, meus irmãos? Discipulado é olhar para esse imperativo que Jesus deu para os seus discípulos e seguir a Jesus, imitar a Jesus sendo um discípulo. E no meio dessa trajetória, onde você olha para Jesus e aprende a ser um discípulo, consequentemente, você faz outros discípulos. É meio como Paulo diz: me imita, parafraseando Paulo, me imita, que eu imito a Cristo. Seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Não foi assim que Paulo disse? É como se Paulo dissesse: olha, viva esse discipulado. Eu vivo o discipulado, eu olho para Cristo, sigo a Cristo, e a consequência é que outras pessoas olham para mim e também aprendem a seguir esse Cristo. Isso é viver esse discipulado. Aqueles discípulos, meus irmãos, eles foram chamados agora para a maior tarefa das suas vidas. A maior tarefa das suas vidas. Eu imagino que a profissão de um pescador não era fácil. Eu imagino que era um serviço difícil. Havia dias bons, havia dias ruins de pesca. Eles tinham que se adaptar a essas situações. Mas o desafio que eles recebem agora é um desafio muito maior. Agora eles vão ser pescadores de homens. Seria uma tarefa desafiadora. E meus irmãos, pescar um homem ou fazer um discípulo não é algo fácil. Não é algo fácil. Conseguir alguns discípulos prontos é fácil, mas fazer um é um desafio que nem todos querem. É muito difícil. E é por isso que o desafio aqui ele é muito grande. E é exatamente por isso que Jesus chamou pessoas trabalhadoras para essa tarefa. Perceba que Jesus chama gente ocupada. Jesus chama gente trabalhadora. Jesus chama gente que estava trabalhando. Esses homens estavam exercendo a sua profissão. E Jesus não olhou para o vasto número de pessoas que ele poderia chamar se ele quisesse e pensou assim: olha, deixa eu ver quem tem mais tempo ali. Deixa eu ver. Aqueles ali estão trabalhando muito, não vou chamar não, eles não. Deixa eu ver quem está mais desocupado. Não, Jesus chamou trabalhadores. Jesus chamou pessoas dedicadas. Meus irmãos, é assim mesmo. É assim. Jesus chama a gente que está ocupado. Jesus chama a gente trabalhadora para trabalhar para Ele. É assim que Jesus chama. A vida cristã, ela não é um estilo de vida que corrobora com a preguiça. Sabe, meus irmãos? Se você, deixa eu dar um conselho aqui, se você for alguém preguiçoso, muito preguiçoso, e a Bíblia fala muito contra a preguiça, não é? No livro de Provérbios, por exemplo. Se você for uma pessoa preguiçosa, se prepare para essa jornada, porque ser um discipulado, viver um discipulado, ser um discípulo não é uma tarefa para pessoas preguiçosas. Eu poderia te enganar aqui, sabe, falar uma mentira, mas eu sei que aí na prática você ia perceber que a tarefa é árdua. Se como igreja a gente quiser avançar aqui no Jardim América, vai ser um trabalho árduo, vai ser difícil, porque é difícil fazer discípulos, não é fácil. Mas o mesmo Jesus que chama pessoas sem qualidades e dá qualidade a essas pessoas, é o Jesus que dá ânimo à sua igreja.
É o Jesus que faz a sua igreja perseverar quando está tudo difícil. É o Jesus que capacita a sua igreja quando ela olha para si mesma e parece não encontrar capacidade para fazer tamanha obra. E Jesus há de nos conduzir, há de conduzir o seu povo a esse trabalho árduo, mas trabalho extremamente proveitoso, trabalho que satisfaz a nossa vida de verdade, meus irmãos. Não há nada melhor que olhar para alguém, você encontra aí na rua, você olha para aquela pessoa e diz: olha, essa pessoa aí foi um discípulo meu, eu ajudei essa pessoa na caminhada cristã. A sensação, ela é inexplicável, inexplicável. A gente fica muito satisfeito quando a gente ajuda o pobre, não é? Quando a gente doa algo para alguém que está com necessidade, quando a gente faz algum favor para uma pessoa idosa, a gente se satisfaz muito, e tudo isso é algo inexplicável, mas não se compara à satisfação de se fazer um discípulo. Porque quando fazemos um discípulo, meus irmãos, por meio da palavra de Deus que salva, nós não estamos só matando fome, nós não estamos só dando de comer, nós não só estamos dando de vestir, mas por meio de nós estamos sendo instrumentos para que aquela pessoa tenha vida eterna. E isso vale muito mais do que qualquer ajuda terrena. Mas por fim, para que a gente encerre, versículos 18 e 20, o chamado de Jesus, ele implica também em renúncia. O chamado de Jesus, ele é um ato soberano. O chamado de Jesus é um chamado para o discipulado, mas o chamado de Jesus, ele implica em renúncia também. Versículo 18 e o 20, que a gente vai ler, e diz assim, ó: então, 18, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. E agora olha o versículo 20, se tratando de João e Tiago: e logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Meus irmãos, Marcos não relatou quais foram as palavras que esses 4 pescadores disseram quando Jesus chamou eles. Não está escrito aqui o que é que esses homens disseram. Seria algo riquíssimo se a gente pudesse saber, não é? O que é que eles disseram quando Jesus os chamou? Qual foi a resposta verbal desses homens? Mas Marcos, não narrando o que esses 4 homens disseram, fez questão de narrar a atitude desses homens. A atitude ficou clara aqui. E qual foi a atitude desses 4 homens? Eles não hesitaram, eles não questionaram, eles não inventaram uma desculpa, meus irmãos, eles não colocaram uma barreira na frente do chamado de Jesus, eles não levantaram questionamentos, eles não levantaram dúvidas, eles simplesmente obedeceram. E Marcos usa uma palavra no seu evangelho por muitas vezes. Se você ler os 16 capítulos de Marcos, talvez você não consiga contar quantas vezes Marcos usa esse termo: imediatamente. Imediatamente, uma resposta imediata. Eles responderam imediatamente. E quando eu olho para a minha vida e olho para o corpo de Cristo, para a vida da igreja, meus irmãos, não são poucas as vezes que nós vivemos procrastinando os chamados de Jesus para inúmeras áreas da nossa vida, por causa dos nossos próprios interesses. O que é procrastinar? Deixar para depois. Deixar para depois. Mas a gente coloca muitas outras coisas no lugar primeiro. Para muitas outras coisas a gente é imediato. Para muitas outras coisas a gente está disposto à renúncia. Mas para o chamado de Jesus, por muitas vezes, nós vivemos como se fosse possível, meus irmãos, encaixar Jesus na nossa vida e no nosso tempo. E não dá. O chamado de Jesus, meus irmãos, por ser um chamado soberano, ele quebra a noção da nossa ordem,
ele quebra a noção da nossa organização. Meus irmãos, os meus planos, e eu gostaria que você pensasse nos seus, os meus planos, até os meus 21 anos, nunca foram estar aqui hoje, domingo à noite, pregando para você. Isso nunca esteve nos meus planos. A forma como eu pensava na minha vida, nem nos meus sonhos incluía isso aqui que eu estou fazendo hoje. Isso aqui não estava na minha agenda, não estava. E eu acredito que antes de Jesus te chamar, estar sentado aí onde você está agora, ouvindo o Evangelho, não estava na sua agenda, não. Talvez você colocou outras coisas para fazer no domingo à noite, e teriam muitas coisas boas para fazer no domingo à noite, e ruins também, mas isso não estava na nossa agenda, isso não estava nos nossos planos, isso não estava no nosso calendário pessoal, mas cá estamos nós, mas por muitas vezes a gente tenta encaixar, não é, Jesus nos nossos planos, encaixar o chamado de Jesus nos nossos interesses, mas na verdade isso não é possível. Na verdade, Ele nos encaixa soberanamente nos planos dele, e a partir de então, quando nos damos por nós, aqui estamos nós, seguindo a Jesus, amando a Jesus, falando sobre Jesus. Meus irmãos, se nós somos discípulos de Cristo, nós devemos entender que o chamado de Jesus, ele implica em um custo, ele implica em renúncia. Para seguir a Jesus há um custo. Para seguir a Jesus há um custo. Há um homem, um alemão já falecido, eu vou tentar citar um nome aqui em alemão. Esse homem se chamava Dietrich Bonhoeffer, acho que é assim, Dietrich Bonhoeffer. Inclusive, vou te indicar, se eu não me engano, hoje lançou-se um filme, está nos cinemas, sobre a história desse homem. O filme se chama A Redenção. Esse homem foi um teólogo, foi um pastor alemão, um pastor luterano, e esse homem, e o filme A Redenção vai tratar sobre isso, né? Ele foi um homem que lutou contra a resistência, como uma resistência alemã contra o nazismo, nos períodos do nazismo. E esse homem escreveu nesse período um livro. O livro, inclusive, o filme, eu estou acreditando que você vai ver. O livro eu não sei se você vai ler, mas se você quiser, o livro se chama O Discipulado. E aí tem uma frase lá desse livro, que é uma frase emblemática, que eu nunca esqueci na minha vida. Nem precisei escrever ela aqui no meu esboço. Dietrich Bonhoeffer, ele escreveu dizendo assim: o discipulado é de graça, mas ele custará sua vida. O discipulado é de graça. O chamado para o discipulado, esse chamado de Jesus, ele é de graça, por graça. Não há nada em nós para que esse chamado aconteça, mas ele acontece. Mas apesar desse chamado ao discipulado ser de graça, ele vai custar a nossa vida. E se a gente olha para esses discípulos, meus irmãos, a gente está vendo que de fato o discipulado custou a vida desses homens. Pedro provavelmente morreu crucificado de cabeça para baixo. João morreu de velhice, mas dedicou a sua vida inteira a Jesus Cristo. Seu irmão Tiago foi martirizado, assassinado por seguir a Jesus Cristo.
Dietrich Bonhoeffer morreu enclausurado dentro de uma prisão dos nazistas, porque se opôs com princípios cristãos ao nazismo, deu a sua vida por Jesus. A frase, o discipulado é de graça, mas custará sua vida, não foi escrita por esse homem, por Dietrich Bonhoeffer, só na teoria, não. Ele viveu na prática. E sabe qual a diferença desses homens em relação a nós? Homens do período de quando Jesus os chamou desse tempo, homens do período do nazismo, homens e mulheres de até dos dias de hoje em muitos lugares, diferença alguma, nenhuma. Somos iguais a esses homens, pecadores que não tinham qualidades alguma, mas que foram chamados por Jesus. Mas esses homens entenderam que o chamado de Jesus implica em renúncia, custa algo de nós. E a pergunta é, meus irmãos, você se lembra quanto é que custou para você ser um discípulo de Cristo? O que tem custado para você seguir esse Jesus? Custa algo. Você retira algo, você renuncia a algo para seguir esse Jesus? A pergunta do texto para nós é essa. Se Jesus te pedir algo hoje, agora, você dá? Meus irmãos, o chamado de Jesus foi radical para João e Tiago. Está lá no versículo 20. Eles estavam juntos com o seu pai, com a sua família, com a pessoa que provavelmente era a pessoa que eles mais amavam. Mas Jesus os chamou, e esses homens chegaram ao ponto de deixar sua própria família para morrer por Cristo. Agora, meus irmãos, o texto não está nos ensinando é bom pôr um parênteses aqui, que a gente tem que abandonar a nossa família, não. Abandonar nossos filhos, abandonar a mãe, abandonar o pai, não é esse o ensinamento do texto. Ainda que esse chamado de Jesus se manifestou de forma radical assim para a vida de João e Tiago, mas sabe o que esse texto nos ensina? Que Jesus é mais importante do que até a nossa própria família. Jesus é mais importante do que tudo. Jesus é mais importante do que seu filho. Jesus é mais importante do que a sua filha. Jesus é mais importante do que a sua esposa. E eu falo isso com uma certa eloquência, porque eu sei que é difícil imaginar esse tipo de prateleiras de amor. Eu sei que deve ser difícil para um pai e para uma mãe, ainda que estejamos falando de Jesus, dizer: olha, Jesus está na frente até do meu próprio filho e da minha filha. Eu sei que é difícil sim, meu irmão e minha irmã, mesmo não sendo pai. Eu acho que quando for vai ficar mais difícil ainda, porque na prática é outra história, né? Mas eu sei que é difícil, mas é o que é. Jesus é mais importante do que aquilo que nós mais amamos. Porque se você amar qualquer pessoa da sua família mais do que Jesus, essa pessoa da sua família nunca vai receber o amor que ela precisa, porque você vai estar invertendo a ordem. Se eu amar a Pamela mais do que Jesus, eu não vou amar a Pamela como ela deve ser amada, porque eu estou amando ela primeiro que Jesus. Se eu amar a Pamela, que é a minha esposa, mais do que Jesus, quando a Pamela precisar, eu vou decidir primeiro pela Pamela e vou encaixar Jesus na vida da Pamela. Mas na verdade, eu tenho que amar Jesus para encaixar o que a Pamela precisa no que Jesus pensa, no que Jesus quer. É por isso que a gente não pode inverter essas ordens, meus irmãos. É por isso que Jesus tem que ser a prioridade da nossa vida. A maioria das pessoas lá na Palestina, elas eram pobres. Quando Jesus chamou esse povo nesse período, a maioria das pessoas eram pobres. Muitos estudiosos, eles estimam
que entre 70% e 90% da população, ela era formada por camponeses pobres, povo muito pobre. E os discípulos não estão entre esse grupo. Os discípulos não eram camponeses, os discípulos eram pescadores. E um pescador não era uma profissão tão ruim, não. Era meio que uma classe, assim, pensando em termos financeiros, era uma classe intermediária. Não eram homens ricos, mas não eram pessoas pobres, por exemplo, como os camponeses daquele período. A gente pode perceber no próprio texto, por exemplo, João e Tiago, a família de João e Tiago tinha empregados, eles tinham funcionários. A vida desses pescadores, até certo ponto, ela era assim, estabilizadas. Eles tinham assim uma certa zona de conforto, por assim dizer, uma profissão boa, mas ainda assim eles deixaram tudo, deixaram a zona de conforto, porque o chamado de Jesus abalou as estruturas daquele povo, abalou as estruturas daqueles 4 homens, e imediatamente eles responderam a Jesus. O chamado de Jesus foi irresistível para esses homens. Jesus chamou esses 4 homens irresistivelmente, ao ponto deles considerarem mais importante o chamado de Jesus do que o que eles estavam fazendo naquele momento. Meus irmãos, Jesus chama de forma irresistível quando quer chamar. Certamente isso fica evidente na nossa vida, não é? Porque muitos de nós, a gente se espanta com a gente mesmo e se espanta com os outros irmãos na igreja também. Eu me lembro quando eu converti, e aí cheguei na igreja, tinha bastante gente, os primeiros períodos assim, primeiros dias, né, meses de conversão, e aí eu ia conhecendo as pessoas. Aí eu olhava em cada banco e eu dizia: nossa, mas aquele ali está ali, meu Deus, não acredito. E aí depois eu olhava para mim mesmo e falava: eu estou aqui também, meu Deus, não dá para acreditar nisso não, não dá para acreditar que Jesus fez uma coisa dessa não, eu estou aqui. E meus irmãos, ainda que seja engraçado, mas é uma experiência genuína para a gente olhar como Jesus, ele nos chama de uma forma soberana, irresistível, poderosa, ao ponto da gente se espantar com como a gente está vivendo. Nos dias atuais a gente olha para a gente e diz: não acredito, não dá para acreditar nisso não, é só Jesus mesmo, e é só Jesus mesmo, porque ele chama dessa forma. O chamado de Jesus, meus irmãos, não atraiu esses 4 homens com entretenimento. Olha lá para o texto, sabe, não tinha um monte de luzes quando Jesus chamou esses homens, não tinha fumaça saindo do lugar onde Jesus chamou esses homens, não tinha uma grande banda fazendo um show, um grande artista, um grande influencer, não tinha um fundinho de teclado para a coisa ficar emocionante, não tinha. Jesus não chamou esses homens por meio do entretenimento, ainda que há muitas ferramentas que possam ser usadas, que sejam bênção para a liturgia de um culto, eu não tenho nenhum problema em relação a isso, mas o que transforma de fato é o chamado de Jesus. Jesus não apresentou algo inovador para esses homens não, meus irmãos, era comum. Marcos foca em Jesus, a Bíblia foca em Jesus, mas mestres judeus, como Jesus está manifestando seu chamado para os seus discípulos aqui, era um em cada esquina. Tinha muitos mestres judeus ali dispostos, esperando seus alunos virem até eles para pedir, para ser ensinado pelos seus discípulos. Mas quando Jesus chamou, foi diferente. Ele era um mestre diferente, ele era um rei, não era? Ele era Deus encarnado, ele era o Cristo,
um Messias tão esperado. Eu me lembro que quando criança, eu tinha o hábito de brincar na rua da minha casa. E todas as vezes que eu leio esse texto, eu me lembro disso, né? Meio que fazendo uma comparação assim. E aí eu reunia com os meus amigos na rua da minha casa, e ali por volta das 6h30, 7 horas a gente começava a brincar. Aí tinha várias brincadeiras, né, da nossa época. Esses dias eu e a gente estava até conversando sobre quais eram as brincadeiras da nossa infância. E aí tinha o pique-pega, rouba-bandeira, entre outros. Mas a diversão começava às 7 horas e a pior parte é que tinha hora para terminar, né? Minha mãe tinha um horário e meu horário era às 10 horas. E aí lá na minha casa tinha uma varanda, uma sacada, e quando dava 10 horas em ponto, minha mãe aparecia. E aí ela aparecia e me chamava. E aí, meus irmãos, eu enrolava. Eu ia segurando, falava, não, mas só mais um pouquinho, só mais 10 minutos, mais 5, até 10h30. Chegou um dia que eu fiz uma reunião lá em casa e foi decretado, o horário passou aí para as 10h35. Consegui 35 minutos. Consegui 35 minutos. Uma criança, um feito histórico, contra um pai e uma mãe, consegui 35 minutos a mais, com os meus argumentos. Mas, meus irmãos, eu me lembro que, apesar de ser minha mãe, eu conseguia, a gente usa essa palavra, né, engambelar a minha mãe o máximo que eu pudesse. Mas quando Jesus me chamou, meus irmãos, eu não resisti. Eu fui desarmado completamente. Eu não consegui inventar argumentos, eu não consegui inventar desculpas. Eu simplesmente me coloquei pronto para viver esse discipulado. E é isso que Jesus tem feito com cada um de nós, meus irmãos, se estamos aqui reunidos. Jesus tem nos chamado, nos transformado a cada dia, nos chamado para segui-lo. E como é bom poder seguir a Jesus, apesar das lutas e dificuldades, é algo prazeroso. E eu gostaria de encerrar com 3 aplicações práticas rapidinhas de tudo que a gente conversou até aqui. Primeiro, meus irmãos, a gente disse aqui, não é? Não foram os pescadores que foram até Jesus, não é? Mas Jesus foi até os pescadores. Isso é importante porque por muito tempo da minha vida, nessa minha trajetória, eu cheguei a acreditar que eu fui até Jesus, sabe? Eu acreditei que eu consegui buscar a esse Jesus. Eu me lembro que as pessoas conversavam comigo acerca da minha conversão e eu respondia dizendo assim: você tem que ter opinião, você tem que ter decisão para você conseguir ficar firme. E é uma resposta genuína, porque de fato a gente tem que ter opinião, decisão, perseverança, né? A gente tem nossa responsabilidade nisso. Mas eu acreditava piamente, meus irmãos, que eu tinha conseguido ir até Jesus, que eu tinha conseguido buscar Jesus e encontrado ali o ápice da minha vida. Mas o tempo passou e eu enxerguei de fato o pecador que eu era, e eu vi que na verdade foi Jesus quem me chamou. Isso é muito importante para cada um de nós. Meus irmãos, não foram vocês que foram até Jesus, não foram vocês que morreram pela igreja, não foi. Quem foi até a igreja, quem morreu pela igreja, foi Jesus Cristo. E Ele deixou o Espírito Santo para que Ele iluminasse a sua mente, para que em um belo dia da sua vida, que eu não sei a data, você pudesse a partir de então entender a palavra. Talvez você ouviu a Bíblia muitas vezes na sua vida, mas houve um dia que você ouviu, você teve aquela sensação: eu entendi.
eu entendi o Evangelho, eu entendi essa boa notícia chamada Jesus Cristo. Foi nesse dia que o Espírito Santo te fez compreender, de fato, que foi Ele quem te chamou por meio do Espírito Santo. Pensa aí, quero deixar uma pergunta para você pensar durante a semana. Quando é que foi, hein, que Jesus te chamou? Quando é que foi esse momento? Foi hoje? Está sendo agora? Talvez sim, que o Evangelho foi pregado. Mas segundo, meus irmãos, e agora uma exortação. Você está tentando seguir a Jesus à distância, como a gente disse aqui? Está tentando seguir Jesus de longe? Está tentando fazer como Pedro? Lembra Pedro? Depois que Jesus foi ali preso, Pedro tentou ser um discípulo EAD. Tentou seguir Jesus à distância, olhar de longe. Tentou. Você está fazendo isso? Pensa sobre isso. Jesus te chamou para um relacionamento pessoal com Ele. Pela graça, pela bondade de Deus, eu acredito que aqui em Campo Belo, se você seguir Jesus, você não vai ser decapitado, ninguém vai te crucificar na rua aí, ninguém vai te degolar, você não vai ser perseguido. É uma bênção a gente poder fazer isso, ter uma liberdade religiosa nesse sentido, não é? Isso é graça, bondade de Deus. Então pensa sobre isso. E por último, Jesus, meus irmãos, Ele é o próprio Deus, não é? Jesus, Ele é o Criador de todas as coisas, porque Ele é o próprio Deus. E sendo Criador e dono de todas as coisas, eu acredito que Jesus, Ele tem direito de exercer o seu poder e a sua autoridade sobre a sua criação. É interessante que às vezes a gente acredita assim, a gente acredita que Deus tem controle, por exemplo, sobre a chuva. É Deus que faz chover e Deus que cessa a chuva. E é mesmo. Ele criou todas as coisas, Ele pode fazer isso. A gente planta uma árvore, ela cresce, e a gente não tem dúvida alguma de que é Deus, porque Deus criou todas as coisas, ali está a criação de Deus. Deus tem poder de fazer com que uma árvore cresça. Mas, meus irmãos, por que é que a gente acha, então, que a gente pode chegar até Jesus por nós mesmos? Se Ele é o nosso Criador, se Ele é o nosso dono, Ele tem direito sobre nós. Ele pode nos chamar. E meus irmãos, talvez Jesus está te chamando hoje, nessa noite, para essa jornada, nada fácil, que é a vida cristã, mas a jornada que traz de fato sentido para a nossa vida. Os filósofos inteligentes, os sociólogos, os cientistas vivem tentando responder essa pergunta, né? Qual é o propósito dessa vida? Qual é o meu propósito nessa vida? O que é que faz sentido? E nada faz sentido, na verdade, se nós não passarmos por esse chamado de Jesus. Pode ser que Ele esteja te chamando nessa noite. Pode ser que Ele esteja te chamando para ser esse discípulo dele nessa noite. E eu gostaria de orar por você. Queria te convidar a ficar de pé.